A gente dá boas-vindas a todo mundo. Eu acho que, para mim, que estou há 30 anos no segmento de panificação, em pesquisa e desenvolvimento de panificação, ter aqui todos esses padeiros de renome para falar num tema tão importante de fermentação natural. É extremamente gratificante e eu acho que a gente vai ter uma mesa redonda bastante produtiva e que vai trazer vários insights nesse segmento. A Puratos tem uma relação muito especial com fermentação natural. Nós mantemos lá na Bélgica uma biblioteca de fermento natural, massas madres ao redor do mundo, para garantir essa herança que tem da panificação desde lá da antiguidade e que vem através dos tempos. E há muitos anos a Puratos faz pesquisa no segmento de fermentação natural, pesquisando essas massas madres ao redor do mundo. Tem massas madres italianas, tem massas madres brasileiras registradas lá na nossa biblioteca. E para a gente é muito importante ter esse momento. Pessoas com experiências em fermentação natural, que trabalham, a gente costuma dizer, no mundo real com fermentação natural, com os clientes. Nós vamos ter 2 blocos, um falando sobre a vivência deles com os consumidores com relação à fermentação natural, e um segundo bloco falando sobre a produção, como é essa fermentação natural, os desafios dessa fermentação natural na panificação moderna. Alguém aqui da plateia conhece fermentação natural, trabalha com fermentação natural? Quem mais? Ok. Fermentação natural é o processo de fermentação clássico, onde uma farinha de trigo junto à água, ela é fermentada e ali nascem, pelos micro-organismos que estão no ambiente, uma flora de micro-organismos que entram em sinergia, tanto leveduras como bactérias, e que conferem um sabor especial à massa, uma acidez especial à massa, uma textura, uma crocância. Basicamente é isso. Ela se difere da fermentação biológica tradicional porque você não usa o fermento industrializado. Queria apresentar os participantes e depois eles se apresentam. Johannes, Shimura, Papola, seu Garcia, o Edson e o Marco Antônio, por favor. Meu nome é Johannes, sou gerente da equipe técnica da Puratos, mas antes disso eu tive meu próprio negócio, sou formado na panificação alemã, tenho 4 anos, então a gente estuda na Alemanha, 4 anos de panificação na Alemanha, e meu vínculo com a massa madre foi desde essa época, né? Porque na Alemanha fazer massa madre não é somente para dar sabor ao pão, porque sem massa madre fazer pão na Alemanha talvez você nem consiga, porque a gente trabalha muito com centeio, e o centeio precisa de massa madre. Então, por isso que vou ter hoje um prazer muito grande de participar dessa mesa redonda. Tenho algumas experiências também com a América do Sul, trabalhei muito na Argentina, no Chile, no Uruguai e no Peru também. E agora faço parte da equipe Puratos, mas com essa preocupação de transformar e facilitar a fermentação natural aqui no Brasil. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rogério Shimura, eu sou da Levan Escola de Panificação. Estou no ramo há 30 anos, mas se for contar a história da família do meu pai, desde 1946. A gente entregava pão de charrete. Naquela época a gente fazia, meus tios, avós faziam pães com a fermentação tanto comercial, como também tinha pão de coxo, né? Hoje o espaço O Cheiro do Pão foi idealizado por nós há 6 anos atrás, e a cada ano a gente vem disseminando essa arte da panificação. Uma panificação que foi esquecida e hoje a gente está trazendo esse resgate. Para receber todos vocês aqui na plateia e todos os convidados, também é uma grande honra para a gente, porque são profissionais de renome, tanto parte comercial como a parte artesanal, e é muito gratificante para mim também, tá?
A Levan recebeu mais de 4.000 alunos nesse período e tem muitos ex-alunos espalhados pelo Brasil. Olá, boa noite. Meu nome é Papola Ribeiro. Trabalho atualmente faz 2 anos na Padoca do Mani. Também estou há 20 anos nesse ramo aqui da panificação. Comecei trabalhando com o Olivier Anquier, com pão com ele lá de 96, por ali. Me formei na França e de lá também me apaixonei e sobretudo nessa questão de fermentação e todas as técnicas diferentes que a gente tem. Trabalhei no Grupo Pão de Açúcar bastante tempo, voltei à fabricação própria lá, que tinha sido deixada, a gente trabalhava com pão congelado. Então, acredito em pão, acredito num caminho, né? Acredito que a gente tem muita coisa para fazer, muito pão bom para fazer, para comer e para falar. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, estar aqui com essa turma de peso. Um prazer estar aqui. Obrigada. Boa tarde para vocês. Meu nome é João Luiz Garcia, meu apelido é Janjão. Ela falou seu Garcia lá, quase deu uma cacetada nela. Desculpa. Mas eu daqui talvez desse grupo, foi a única pessoa que nunca fez um pão na vida. Eu não sou padeiro. Eu sou economista. Desde 78 eu estou na indústria alimentícia. Trabalho com a indústria há muitos anos, laticínios, as mais diversas coisas da indústria. Sou investidor da indústria alimentícia. Eu sou empreendedor. Tenho a Casa Carandaí. Vim com o Antônio, meu padeiro-chefe, está ali na frente. Fazemos um pão bem bacana, a gente ganhou vários prêmios aí. E o que a gente tem é uma coisa de acertar tendências. Então, nós somos investidores, quer dizer, eu sou voltado para isso há muitos e muitos anos, quase 40, né? E esse caminho que o Shimura teve essa fantástica, Shimura e Johannes, a fantástica iniciativa de chamar a Sibéria para coordenar essa mesa, é mostrar que o caminho da fermentação natural é um caminho bastante viável, não é o único, mas é uma coisa que tem que ser estudada com muito carinho, porque é uma tendência forte. Bom, boa noite. Meu nome é Edson Vieira. Tenho 2 padarias em Guarulhos, a Barão Secap e a Casa Vieira. Meu irmão, meu sócio está aqui. Estou há 26 anos no mercado e a gente trabalha com uma linha de pães congelados, não necessariamente pão francês, tá? Muito obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Marco Antônio. Eu tenho um apelido carinhoso, os meus amigos chamam de Rei da Broa, tá? E eu tenho 51 anos de idade dentro de padaria. Eu nasci dentro de padaria. Aliás, essa daqui é a minha segunda encarnação dentro de padaria. Eu já nasci uma vez, vivi uma vida inteira, morri dentro da padaria, nasci de novo, estou cumprindo meu segundo karma dentro da padaria. Então, assim, a minha família trabalha com padaria há mais de 150 anos e de origem napolitana. Meus bisavós faziam pães com fermentação natural, meus avós faziam pães com fermentação natural. Meu pai fez pão com fermentação natural a vida inteira e eu comecei um pouco tarde fazendo pão com fermentação natural. Fiz curso com o Rogério, fiz curso com os meus padeiros na padaria, com meu pai, fiz curso em São Francisco, fiz curso na França também. E eu acredito bastante na fermentação natural, mas o que eu acredito mais é em pão saboroso. Na minha forma de pensar, o pão tem que ser muito gostoso e tem que ser um pão que agrade o paladar do brasileiro. Não adianta eu colocar um pão lá que é igual o pão do Tartini, que faz em São Francisco, só para dizer que é igual ao do Tartini e ninguém gostar. A minha padaria é a Requinte, na Penha, não sei se vocês conhecem. Lá na Penha não existe fermentação natural, ninguém sabe o que é fermentação natural. Lá nós temos o pão italiano. Quando você fala em fermentação natural, o pessoal pergunta o que é isso. Então, nós fazemos pão italiano com fermentação natural há muito tempo. Eu agradeço o convite aqui e é uma honra estar junto com vocês. Obrigado. Gostaria de lembrar a todos que essa mesa redonda está sendo transmitida ao vivo
num link da internet. A gente sabe que fermentação natural está no Brasil inteiro e que nem todas as pessoas têm esse privilégio de estar aqui com a gente. Se deslocar aqui em São Paulo ia ser uma oportunidade única de discutir fermentação natural na panificação moderna, na padaria moderna, discutir o que é a opinião de cada um deles. Então, pessoal que está na internet, manda as perguntas. No final, a gente vai ter um bloco de perguntas para a plateia e vai ter um bloco de perguntas também para quem está na internet. Pode mandar, que o pessoal de apoio vai trazer isso para a gente e vocês vão ter interação com o pessoal que está aqui. Bom, como eu disse, o primeiro bloco dessa discussão é olhar a fermentação natural, um pouco do que o Marco falou, na região dele, na experiência dele, que o consumidor dele não sabe o que é fermentação natural, mas sabe que o pão é mais gostoso, mais saboroso, mais fresco. Eu queria saber a opinião de cada um. Quais são esses desafios para os consumidores? Fermentação natural, por exemplo, pode ser trabalhada em todos os tipos de pães, tem que ser somente nos pães de origem para a gente ter essa referência. Existe um semi-italiano, Shimura, ou não existe um pão semi-italiano? Então, todo esse contexto do pão saboroso, do pão de origem ou não, aonde isso pode ser trabalhado sob o ponto de vista dos seus clientes. Johannes? Meu ponto de vista, eu vejo que é um pão extremamente diferenciado, né, muito gostoso, porém, eu acredito que o consumidor ainda não consegue enxergar o benefício que esse pão vai trazer para ele, né? Então, o trabalho que as padarias fazem é muito grande e as padarias que eu conheço aqui fazem um trabalho primoroso, muito bem, são excelentes profissionais que estão desenvolvendo o trabalho. Eu vejo que, em alguns casos, a rotatividade dos produtos não é tanta e não existe tanta adesão do consumidor final, porque ele não consegue enxergar assim, diretamente os benefícios. Eu vejo que o panificador que quer trabalhar com fermentação natural, ele precisa informar e direcionar para o consumidor final quais são os benefícios de trabalhar com fermentação natural, porque quando eu escuto fermentação natural, me vem na cabeça uma tendência, mas não exatamente um benefício do que eu vou ter daquilo. Por isso que eu acho que é importante trabalhar o porquê da fermentação natural, como é a história da fermentação natural para o consumidor final, para que ele possa valorizar um produto tão fantástico como esse. E defendo ainda mais que acredito que a gente deveria trabalhar um pouco de fermentação natural, não um pãozinho francês com fermentação natural, não é isso, mas colocar uma parte de massa madre dentro do pão francês para trazer mais sabor, mais aroma, e aí sim a gente aumentar o consumo de pão no Brasil. Bom, hoje nós temos 3 lojas no shopping e a cada loja recebe massas já batidas na fábrica com uma parte de fermento natural. Então a gente acredita muito nesse potencial, mas eu coloco um pouquinho de starter, um pouquinho de fermento comercial. Por quê? Eu tenho que ter velocidade numa padaria. Então, se a gente está trabalhando com um alimento que depende de fermentação, a gente quer velocidade. E isso eu consigo usando um pouquinho de fermento, o comercial. Não que eu vá prejudicar, é só para dar um empurrão. Então, eu acredito, como eu passo para os meus alunos, primeiro, a gente precisa ter uma boa matéria-prima. Eu trabalho com material nacional, nada importado. E quando a gente fala sobre fermentação natural, como o Johannes acabou de falar, de colocar um pouquinho do fermento natural na massa do pão francês, vai agregar muito mais sabor, porque é um pão de fermentação muito rápida. Quando a gente manda para as lojas, a loja trabalha com 3 dias, até 4 dias com pão dentro de um saco. A massa é batida. Então, quanto maior o tempo da fermentação, mais saboroso você consegue aproveitar o sabor do trigo. Então, a gente está, entre aspas, treinando o consumidor a obter esse palato que ninguém tem ainda. Agora, as pessoas que já foram viajar, conhecem esse outro sabor, querem consumir isso aqui no Brasil. Então, eu acredito muito no potencial
do fermento natural da massa madre. Tá? Bom, concordo com os dois de cara aqui. Eu gosto sempre de olhar para o pão como alimento. Primeiro papel do pão é ele ser alimento. Então, o fermento natural, o processo da fermentação natural, a utilização do fermento natural contribui muito para a biodisponibilidade dos nutrientes, para que o pão tenha uma durabilidade maior. Então, ele é um recurso natural para que a gente tenha, nos derivados de farinha e água, alimentos, reais alimentos que vão nutrir. Depois disso, combinados com grandes farinhas integrais, com grãos, enfim, que a gente consiga ter no pão sempre um alimento, que o foco seja esse. Lá na padoca, vou ser super sincera, no começo eu levava os meus pães de fermentação natural, sem muito falar que era fermentação natural. Colocava a turma no balcão, ficava tudo lá. Vendia o pãozinho de leite macio, vendia a baguete que já é mais conhecida, e devagar as pessoas foram provando, mas de cara batia o olho e falava: por que você não leva esse aqui? Não, esse é duro, esse eu não gosto. Mas você provou? Não gosto. E a gente achou um jeito das pessoas provarem os pães, quase sem elas perceberem. A gente passava na cesta de café da manhã e eles foram provando, aí fazia o movimento contrário. Que pão era esse que eu comi? Era aquele. Não foi aquele, porque o meu não era duro. Eu falei: mas esse não é duro. E aí, devagar, a gente foi conquistando. Então, acredito muito na utilização de processos, tanto a fermentação natural combinada com fermento biológico, as esponjas, a massa madre, tudo isso combinado para que a gente tenha um caminho da melhoria dos pães, que tem que ser para nós, enquanto padeiros e, enfim, proprietários de negócio. Para o cliente tem que se acostumar. Isso não vai ser de sopetão. Não acredito que se a gente trouxer um 100% centeio, bota à venda. Eu sei fazer, mas não adianta a gente forçar a amizade e querer chegar lá no finalmente. Eu acredito no caminho, acho que a gente está no caminho, as coisas estão sendo faladas, as farinhas vão melhorando, a gente tem boas farinhas nacionais, a gente tem equipamento nacional melhorando, é todo um movimento, é uma tendência, como o João falou aqui, é uma tendência para que a gente chegue junto, consumidor e padeiros, produtores, chegando junto para esse pão melhor, um pão de alimento. Acredito piamente na fermentação natural como recurso para esse alimento melhor. Eu acho que há um gosto adquirido durante esses anos todos, o processo de novas matérias-primas, as importações que houveram no governo Collor, a liberação, o governo não foi bom, mas essa atitude política foi importante. Eu acho que há um gosto adquirido, que esse gosto ele faz o que o Marco falou, é o pão bom, né? É o pão bom, é o queijo bom, é o vinho bom, é o café bom. Então, esse é um nicho que ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Não vai, mesmo agora com a crise toda, há substituição de produto, há substituição. Mas muitas vezes há substituição entre outros produtos. O sujeito deixa de comprar uma camisa, de trocar uma roupa, mas mantém comprando um café de boa qualidade, que custa R$25, 250 gramas, em vez de comprar o outro de pior qualidade, que custa 9. Então há muita substituição hoje em dia. E na alimentação, as pessoas, certo nicho de mercado, isso não é generalizado, as pessoas mantêm a sua qualidade, o seu compromisso, a sua fidelidade ao bem maior, que é encarar o pão como alimento, né? É aquilo que te traz a composição entre proteína, carboidrato e gordura, quer dizer, os macronutrientes. Então, isso é uma tendência não generalizada. Há momentos que você vai querer uma baguete sem fermentação natural, mas existe também uma tendência da fermentação natural estar em tudo, né? Ela é uma coisa que vai fazer parte, talvez mistura um pouquinho, como o Rogério faz, mas é uma coisa que vai fazer parte do dia a dia da panificação de melhor qualidade, obviamente, dentro de pouquíssimo tempo. Vou falar um pouco do que você falou. Você está na Penha e as minhas padarias são em Guarulhos. Então a gente sofre a mesma
aquele mesmo impacto do cliente. Lá na Penha, precisa pedir autorização para entrar para mim, né? Precisa falar comigo antes para entrar lá, né? Então, fermentação natural, o cliente, ele não está acostumado. Então, comercialmente, é um trabalho constante que a gente vai ter que fazer para quebrar essa resistência do cliente. Porque o cliente, o consumidor final mesmo, na minha região, estou dando a realidade da minha região. Mas não é impossível. Não precisa colocar fermentação em todos os produtos, como você falou, mas uma linha reduzida e quebrar essa resistência do cliente. Eu também vejo que não é impossível aumentar o mix de produto com a fermentação natural, aumentar a variedade de pães. Eu acho que é um bom caminho. Então, eu gosto muito do pão de fermentação natural. Eu consigo tirar muito sabor no pão, que volto a dizer que para mim é a coisa mais importante que tem, é você tirar um sabor assim seu. A grande jogada que eu acho da fermentação natural é que cada um vai fazer o seu pão. A Papola faz o dela, o Rogério o dele, o Johannes faz o dele, cada um eu faço o meu. Eu vou colocar a bactéria que tem na minha mão, eu vou colocar no pão de fermentação natural. Eu vou colocar as bactérias que tem dentro da minha padaria, dentro da minha geladeira, tudo dentro do pão. Então assim, eu vou ter um pão com a minha cara, um pão que não vai ter em lugar nenhum. Isso eu acho uma coisa muito bacana do pão. Isso daí remete aos tempos antigos. Por exemplo, nas aldeias onde os meus avós moravam, era assim, tinha uma massa madre que fazia-se a massa madre, entregava a massa madre para o vizinho, ele fazia o pão, entregava a massa madre para outro vizinho, fazia. Então, cada um fazia o pão com a sua farinha, porque cada um tinha a sua roça de trigo, cada um fazia o seu pão, então tinham pães maravilhosos. Então, isso é uma coisa bacana para a gente resgatar. Agora, voltando à terra, né, que nem fala a Cibele, para você fazer o pão de fermentação natural, eu acho você tem que ter uma logística muito boa. E como eu sou dono de padaria que fico no balcão, eu converso muito com o freguês e ofereço muito, até porque eu faço pão de fermentação natural e também ensino a fazer. Então assim, eu gosto muito. E às vezes eu faço pão e coloco fora o pão italiano que nós fazemos, que é muito bom, e eu vendo muito pão quente, faço muito pão italiano quente. Eu tenho fornadas de pão italiano quente o dia inteiro. O dia inteiro, eu não paro de assar pão o dia inteiro. Então assim, eu faço de pouquinho, dá um trabalho danado. Mas assim, é uma saída, tá, para quem faz. Assar pão, o brasileiro gosta muito de levar pão quente para casa. Não sei porquê, mas assim, gosta muito de levar pão quente para casa. Então eu asso pão italiano o dia inteiro. Mas os outros pães eu sinto um pouco de dificuldade quando eu faço um pão de campanha, quando eu faço um pão com um pouquinho mais de farinha integral, quando eu faço um pão de centeio. Por exemplo, eu esses dias estava fazendo pão de centeio, estava fazendo umas baguetinhas de centeio, eu precisei parar de fazer porque o pessoal fazia 200, sobrava 250. Então é um desafio muito grande. Até comentei com você ontem sobre isso daí. Então, assim, uma coisa que eu vejo que as pessoas reclamam um pouco na fermentação natural é o pão muito azedo. Tá? Eu vejo, assim, essa é a minha experiência da Penha, tá? O pessoal reclama um pouco de pão azedo. Então, é uma dificuldade se ele ficar muito tempo fermentando. Então, assim, isso a gente corrige. Isso é facílimo de corrigir. Então, isso é uma das coisas. E o pão ser duro. E a maior de todas, que é o pão, geralmente pão grande, com um tamanho mais do que 400, 500 gramas. Se você pode fazer um pão menor, que eu acho legal, eu faço baguetes pequenas, faço baguetes de 100 gramas e vende bastante. Você até provou também ontem uma. Eu faço pães pequenos e acaba funcionando. Foi uma saída que eu consegui para fazer mais pães com fermentação natural. Então eu acho que esses são os grandes desafios. Agora, centeio,
Adoraria fazer, porque eu adoro centeio, mas não consigo. Na penha, por enquanto, ainda não consegui. Deixa eu só falar uma coisa. Claro. Nós falamos sobre textura aqui em certo ponto. Textura é uma tendência. Essa é uma tendência que começou. Nos anos 60 começou a fluorificação da água, melhora dos dentifrícios. As pessoas passaram a não quebrar os dentes quando comiam algumas coisas. Então você ganhou textura na indústria alimentícia, você ganhou textura em vários. Nas saladas passou a colocar uma coisa crocante. Você vai ver em várias receitas, a textura passou a ser um elemento importante. Isso é uma coisa que eu vi acontecer na indústria. A gente nós fomos os primeiros fabricantes de fiber bars, como é que é o nome disso? Essas barras de cereais. No início a gente fazia uma textura super, depois foi ganhando textura, porque a mãe já não ficava preocupada do filho adolescente, vai quebrar o dente do meu filho, não existia mais essa história. A outra coisa é a acidez, esse azedo. Esse azedo, que ainda é um certo mistério, hoje já determinadas camadas da faixa da população já gostam dessa acidez, que ela é importante, porque ela desenvolve as laterais do palato. Você percebe mais sabor quando existe aquele toque de acidez, senão fica um gosto plain, um gosto vazio, um gosto chato. Então, o meu trabalho é observar para onde vai. O que eu faço é pensar para onde vai. Então são isso, a textura, sem sombra de dúvida, que a fermentação natural traz, é um elemento do futuro em todas as classes sociais, em todos os bairros. Isso vai acontecer de uma hora para outra. Eu gostaria de fazer um gancho com cada um pouquinho que falou, e a gente falou muito em tendência. Vamos lembrar que lá no interior tem o velho pé de massa, tem a isca, tem o fermento de garrafa. Muitas vezes se fala em levain, em sourdough, em lievito naturale, todas as referências internacionais das escolas clássicas de panificação, sendo que no Brasil nós temos o nosso próprio sistema de fermentação natural. Uma pena que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Com a entrada do fermento biológico nos anos 50, se perdeu muito. Por um lado, se ofereceu o fermento industrializado biológico, pelo outro, aumentou a quantidade de padarias, o número de pães produzidos e tudo mais. Então, parte desse processo todo se perdeu. E esse processo é justamente a fermentação natural e o que a gente está tentando resgatar hoje como tendência. É importante a gente colocar isso. E por que eu fiz esse gancho? Que é a questão de como trabalhar essa fermentação natural, mas numa escala comercial. Porque não como antigamente, que você se dava ainda ao luxo de pequena produção, poucos pontos de... Eu não tenho essa referência estatística. Quem está aí na segunda geração, Marco? Em 1950, na década de 50, quantas padarias tinha no Brasil? É uma coisa interessante. Hoje há um número enorme de padarias. A tendência de pão fresco é muito clara. Sim, os consumidores querem pãezinhos quentinhos, cheirosos, frescos e gostosos. Então, como que é produzir isso no dia a dia? O Shimura ontem me colocou uma questão, entrou um pedido, eu preciso cumprir o pedido. Se meu fermento não está alimentado, se meu fermento não está no ponto refrescado, como se diz, como que eu faço isso? Não faz, ou faz, tem tecnologia para fazer, até que ponto? Então, assim, existe uma dificuldade ou é preciso pensar sobre isso. E esse é o insight do segundo bloco. A questão, preservar a identidade do pão. Não existe o pão semi-italiano. Um pão italiano... Para nós, para o nosso consumidor, é ácido, Marco? Ou o seu consumidor, não é essa acidez. No mundo, como o seu João colocou, João colocou, quem viaja, quem tem a possibilidade de viajar, tem essa referência de sabor. Mas e o nosso consumidor do dia a dia? Eu acho que fermentação natural, para pães de uma maneira geral, melhora a qualidade, é uma super melhoria de qualidade e que vai trazer sabor. Eu queria saber, na vivência, como o Marco disse, na vida real, né, Marco? Puxando para a terra,
como é isso em alta escala, na produção comercial? Na artesanal, a gente sabe, tem vivências, tem pessoas aqui na plateia que trabalham de maneira artesanal. Mas como é na padaria moderna, na padaria para valer? 5.000 pães franceses, 10.000 pães franceses. Como que é isso, Johannes? Sibeli, eu consigo lembrar claramente que na época que eu me formei na Alemanha, e o meu chefe padeiro, o Sr. Fuchs, ele tinha um cuidado com a fermentação natural que até na época foi estranho, que ele estava se aposentando e estava precisando de uma pessoa para cuidar da fermentação natural. Nossa, ele gastou 1 ano e meio para procurar essa pessoa dentro da padaria, eram 40 funcionários, para que ele passasse essa responsabilidade para algum deles. Era muito fácil fazer pão lá, porque assim, o consumo de pão nessa padaria era sempre a mesma coisa, era uma grande padaria e se fazia sempre as mesmas coisas. Depois que eu saí dessa padaria, eu fui trabalhar num resort em Buenos Aires. E aí sim eu vi o que é sofrer. Porque as pessoas elas não se organizavam de maneira que me falassem com 1 semana de antecedência que ia ter um evento. E quando eu tinha que preparar os pães com fermentação natural, sabendo de 3 dias ou 2 dias, eu não conseguia, muitas vezes, produzir a quantidade de massa madre que era necessária para fazer aquela quantidade de pães, a qualidade caía e algumas vezes nós recebíamos convidados que tinham vivência na Europa e tal, e eles falavam, o pão ficou mais ou menos, né? Nossa, eu ficava extremamente chateado, porque eu queria ter mostrado para as pessoas como era um pão gostoso feito com fermentação natural. Só que a logística desse tempo não me permitia fazer uma fermentação madura, sabe, aquilo que eu queria fazer. Então, os processos, e outra coisa que eu percebi também, assim, as padarias que estão se formando mais no centro da cidade, o aluguel é mais caro, né? E quando você faz fermentação natural, você precisa de um espaço maior. Claro, você faz bastante massa madre, dependendo do seu volume, você precisa talvez de 150, 200 quilos de massa madre para fazer a produção do dia, e 1 metro quadrado é muito caro para ficar armazenando. Alguns estão fazendo pré-assados, fazem toda a operação fora da cidade, fazem pré-assado congelado e entregam para finalizar nas padarias de de pontos quentes, vamos falar assim. Também tem funcionado. Mas, no meu ponto de vista, esses 2 tópicos da logística, né, como o Marco falou sobre a logística da fermentação natural, são e a produção imediata de pães e essa oscilação no pedido de pães, talvez também seja para mim o maior desafio de quem produz massa madre. Faz uns 30 dias, um pouquinho mais, nós começamos a fornecer para um cliente grande aqui em São Paulo, e aí entrou um pedido, 20.000 baguetes, e aí nós tivemos já programado isso, então tinha uma programação de 15 dias, e a gente sabia que ia entregar 15 dias depois, mas a nossa produção foi em 2 dias, para produzir tudo, ultracongelar, produto assado, congelado, mas eu tenho que ter escala, e aí a gente também não faz milagre, a gente multiplica pães. Então, com a fermentação natural, como a Papola comentou, um produto um híbrido, que eu coloquei um pouco de starter, porque senão a gente não faz milagre. Então, uma produção grande, como a gente está fazendo hoje, 20.000 baguetes em 2 dias, é impossível se for fazer só com a fermentação natural, lenta. Mas com a ajuda do starter, é possível fazer isso. E a gente tem que entregar. Como é um cliente que é pontual, que a gente assinou um contrato, se eu não entrego, eu tomo uma penalidade. Então a gente vê com bons olhos isso, a fermentação natural. E a gente vê também que o brasileiro hoje está aprendendo a consumir um produto desse. Pode ser que a gente lá atrás, acho que plantou uma sementinha, a escola tem 4 anos, a gente está plantando essa sementinha e está colhendo os frutos. E a gente quer valorizar um profissional que foi esquecido no Brasil. Uma profissão que, não tem trabalho para me fazer, vai virar lavador de lata. Alguém sabe o que é lata? É a assadeira, não é?
Lava a assadeira, vai raspar a lata, mas aí faltou o auxiliar, modelou o pão francês, e aí com essa valorização desse profissional, junto com a tecnologia que tem hoje envolvida a padaria, é um benefício muito grande. Porque a velocidade hoje está muito mais rápida. O consumidor hoje quer um produto para ontem, mas não é bem assim. A gente sempre acredita no profissional, treinando esse profissional e tendo excelentes produtos. Hoje eu vejo, tanto na minha fábrica como na minha escola, como as pessoas vêm com essa sede de informações. E hoje, graças a empresas como Puratos, que desenvolvem muito, estuda muito isso, a gente agradece muito. Por quê? Porque auxilia a parte, principalmente a parte comercial e industrial, auxilia e muito. Porque se não fosse isso, a gente teria que voltar a 1960 e eu não conseguiria fazer 20 mil baguetes em 48 horas. E assim, a minha produção não é 24 horas. A minha produção começa às 6 da manhã e termina às 20 horas. Eu não iria conseguir fazer isso. Por quê? Porque não dá. Eu já acabei de comentar com vocês. Nós multiplicamos pães. Milagre a gente não faz. Milagre tem o auxílio da indústria, da tecnologia. Tá? Bom. Eu vou causar uma polêmicazinha aqui. Eu acho que o grande desafio da fermentação natural é a gente manter os tempos e manter os processos. Acho de verdade. Porque eu entendo a parte comercial. Eu não faço 20 mil baguetes. Eu estou num outro patamar aqui. Mas lá dentro também eu forneço internamente, lá no Mani, nas casas, nos eventos, pão para evento. E, preciso para amanhã eu faço este aqui. Este tipo de pão de rápido eu faço. Eu tento ao máximo não maquiar o que a gente faz e seguro os tempos e brinco sempre. Não é pastel, não é tapioca, não vai sair. Vamos aprender a se programar. E aí eu vou junto com a minha turma fazendo isso. Porque sim, a gente tem que olhar muito para essa parte comercial, porque senão a gente fica o padeiro romântico que não consegue andar para frente. Mas, por outro lado, se a gente encurta e recebe um pedido e acata e fala, não, tá bom, eu vou te fazer em 6 horas. Opa, a gente vai começar a perder o pé. É um começo perigoso. Então, olha, estou com essa antecedência, eu posso te entregar este produto. A próxima vez, bora fazer a programação e procurar fazer isso. A fermentação natural, mesmo a longa fermentação, o híbrido, usando o fermento natural e usando o fermento biológico, as esponjas, a massa madre, o tempo é necessário, a temperatura é necessária. São duas coisas que a gente não consegue, não tem mágica para isso. Então, mesmo usando alguns produtos que a tecnologia vem ajudando muito a gente, não dá para burlar a questão do tempo completamente. Então, eu acho que o grande desafio para a gente que está produzindo é conseguir se organizar e conseguir organizar a tua demanda. Então, para que não sobre, para que não falte, que eu estava conversando com o Edson antes, ele fala, mas não tem hora que falta? Tem dia que falta, mas eu prefiro fazer mais e trabalhar com a sobra. Eu consegui criar dentro da padaria um sistema de uma sustentabilidade interna nossa ali, que eu reutilizo todos os pães dentro do nosso próprio serviço. Então, para mim, quando não sobra pão, é um problema. Quando sobra, opa, era o que eu queria. Então, a gente trabalha para sobrar e, às vezes, acaba. Então, é uma forma que eu tenho de não ter que falar, putz, agora vou ter que correr com o pão. Eu não corro com o pão. A gente tenta realmente cumprir cada um no seu tempo ali para poder fazer. Tá? Eu só queria acrescentar uma coisa. Quer dizer, quando a gente trabalha com pão de qualidade, o pão de qualidade, ele acaba. O cliente tem que saber que esse pão, muitas vezes, não tem. Não tem porque ele é bom e ele foi todo vendido. É uma pena. E a fermentação natural, ela traz limitações logísticas, de quantidade. Foi fartamente aqui, todos nós falamos isso aqui. Então, hoje, sinto muito, não tem. Tem aqui, tem baguete, tem isso aqui, taranã. Você pode escolher outras coisas. Esse aqui acabou, o outro tem. É a vida, é a vida.
existe a coisa boa, normalmente ela é escassa, de uma maneira geral. Ela custa caro, ela é escassa, mas as pessoas, de certa maneira, até gostam dessa escassez, elas se programam para isso. Então, o mais importante é vocês, cada um tem o seu, ele está na pedra, né? Você conhecer o seu mercado, para onde eu quero vender, para quem eu quero vender e quais são os hábitos e as características do seu cliente-alvo. Este é o foco. Para quem eu vou vender. Como é que esse cara se comporta, como é que ele se veste, que horas ele come, se ele faz sanduíche, se ele faz tartine. Eu não interessa. Conheça o seu consumidor e produza o seu pão para ele. Essa que é tá bom? Essa equação de vendas, comercial e indústria é uma coisa complicada. É você ficar correndo atrás do rabo o tempo todo. Você fica rodando assim, ó. E hoje é tudo muito rápido. É fast food. Pediu, tem que estar pronto. E é o que o Shimura falou. Lava-lata. Hoje, esse lava-lata já não... Daqui uns meses ele já não tem mais emprego também, porque hoje a máquina já lava as latas. A máquina já lava a lata. Trazendo essa discussão toda para o nosso caso, de atender a demanda quando tem muita demanda e você não está preparado. É meio complicado. Vou dar um exemplo da nossa padaria, que eu copiei até um pão da Requinte para sopa. Que o pão italiano para servir a sopa. De repente, esfria demais. Você, vende muito caldo. E aí você não tem o pão pronto. E assim, é complicado hoje você falar para o cliente, respeito quem fala, olha, o pão, eu não tenho esse pão. Aí você fica encontrando uma maneira de você ter esse pão com a qualidade quase 100%. Não vai ter 100%, porque você vai recorrer a ultracongelamento, como o Shimura tem. Ajuda em partes. Aí, hoje lá a gente tem esse pão para servir a sopa congelado. Na hora que dá muita demanda, recorre ao freezer, pré-aquece e serve. Mas é complicado isso. Você conseguir essa equação de produção e comercial é muito complicado. Lá na Requinte, nós fazemos o pão italiano somente para o balcão. Eu não faço um pão, eu não entrego uma mercadoria, nós fazemos algumas encomendas, mas assim, pão italiano é muito difícil vender por encomenda. Como eu disse, nós fazemos muito pão italiano quente. E a bolinha da sopa é o grande gargalo quando esfria. Mas assim, eu tenho um limite de produção. Deu, não deu, vou fazer o quê? O cara chegou lá, acabou, toma no prato, vou fazer o quê? Não vou dar... Eu tenho às vezes bolinha que sobra velha, mas eu faço como a Papola disse. Nós usamos para outras coisas. Eu faço torrada, faço um monte de coisa. Às vezes eu preciso fazer pão para fazer torrada. Nessa época do ano eu faço pão para fazer torrada. E assim, acabou, vou fazer o quê? Acabou, não posso. E eu tenho uma média de quanto eu faço. Porque, por exemplo, o próximo final de semana vai esfriar pra caramba. Assim, hoje eu já comecei a fazer toda a programação no final de semana. Por quê? Porque vai esfriar. Tem dia dos namorados. Então vai vender sopa pra caramba. Bolinha, faz bolinha, faz 10 tabuleiros de bolinha. Eu faço hoje pão de bolinha, eu faço pão no tabuleiro. Na padaria nós fazemos tabuleiro com lona, proibido pela vigilância sanitária. É um outro problema que nós temos. Não é liberado, mas assim, vai em padarias antigas, você tem que fazer no tabuleiro. Você tem que ter espaço para guardar esse pão na geladeira. Então você tem que ter uma geladeira para você guardar 40, 50 tabuleiros, tem que ter uma geladeira grande. Então, assim, você precisa ter uma logística boa. E outra coisa, o padeiro, para fazer 50 tabuleiros de bolinha, mas para você fazer 4 sacos de pão italiano num dia, não
não é fácil. Tem que ter um cara bom. Esse cara custa caro, não é qualquer um que faz. Você precisa fazer igualzinho, porque se o pão não ficar igual no dia seguinte, o cliente reclama. Então, mais um desafio, a parte da mão de obra. Ô, Marcos, você tinha falado de que madeira não pode, né? Tem alguma nutricionista aqui, nutricionista? Alguém da Visa? Madeira. Tem ali? Quem? Tábua de madeira pode? Colher de madeira pode? Sorvete daqui bom pode? Mas tem madeira. O picolé não é? O palito? Valeu, Rogério. Mas gostou? Gostei. Gostou dessa, né? A fiscalização Na verdade, teve que deixar. É. Porque assim, não tinha outro jeito. Eu Na falei, verdade, vou parar de fazer existe tudo. uma brecha no nome, existe uma entendeu? brecha. Mas E a lona? E a lona? E o baneton? E o baneton? Pode baneton? É a cesta, que no processo clássico os pães crescem em cestas ou no tecido crochê. Eu acho que a situação é a empresa, o estabelecimento, a padaria, a fábrica, é comprovar as boas práticas, comprovar a higiene desse tabuleiro, desta pá, e assim por diante. Só que especificamente a tábua de madeira e a colher de pau, que são usados várias vezes, tem umas ranhuras com crescimento microbiológico imenso. Agora, se for pensar que o celular tem mais micróbios do que a tábua de madeira, você vai enlouquecer. Mas assim, se você validar o procedimento e mostrar que aquela tábua não está contaminada, não tem problema. A vigilância sanitária, com certeza, não vai registrar isso como autuação. Não sei porque já trabalhei. Esse é um bom ponto. Não sei quem já visitou as padarias do Glicério. Mais do que o pão, eu acho que todos aqueles equipamentos ali, né, são... Não vou falar que é secular, mas tem... Né? E eu acho que esse é o grande ponto. Hoje é o bom senso entre você respeitar um modelo de fabricação com alguns utensílios que são característicos daquele pão versus a higienização. O problema, na minha opinião, é esse. Não é a madeira em si, mas a frequência com que se lava a madeira, com que se higieniza o pano crochê e tudo mais. Marco, eu tenho uma solução para o seu problema. Eu resolvi meu problema com as nutricionistas. Sabe como? Eu casei com uma. Muito bom. A minha é advogada. A minha última era advogada. Muito bom, muito bom. Uma questão aqui. A minha última é advogada. Uma questão aqui. Está presente. Desculpa, eu trago ela junto comigo, viu? Está presente. A gente falou um pouco disso tudo. Faltou um ponto, que é a questão de identidade preservada. Vocês acham que o consumidor está preparado para ter um pão de origem? Um pão de assinatura? Ou é um pouco da questão de gourmetizar muito o pão? Raio gourmetizador. O que você acha, Johannes? Sim, a gourmetização do pão é essencial. Claro que todo mundo que faz a fermentação natural, ele automaticamente já insere uma assinatura, né? É aquilo que o Marco falou, é claro, assim, as bactérias que estão em cada região, em cada país, em cada ambiente são diferentes. E os processos também que fazem com que cada um crie uma identidade única em cada pão. Mas eu acredito também que existem outras possibilidades de se trabalhar com assinatura.
eu gosto particularmente muito do que a Papola faz, que é colocar grãos dentro e trabalhar com farinha integral. Isso dá um sabor, um aroma para o pão incrível. Eu gosto também de colocar um pouco de noz moscado, sabe? Ralar um pouquinho de noz moscado. Você tem uns pães assim também, né? Nossa, acho incrível. Isso dá a gente leva o pão a um outro patamar, assim, muito interessante. Eu gosto sim. E a fermentação natural, ela tem esse poder, né, de você trazer uma assinatura própria com a sua fermentação, mas além disso você dá o seu toque com um grão diferenciado ou com uma erva, um tempero diferenciado que dá um toque único. Na minha opinião, o pão é democrático. Então eu acho que nós temos que não gourmetizar, mas a gente tem que ensinar o consumidor a comer um bom pão. A assinatura do padeiro é importante? Com certeza. Eu dou um toque com noz moscada, como a da Papola. A minha assinatura é padronizar tudo isso. Porque o cliente quer comer o mesmo pão hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. Então, havendo a padronização de todas as medidas, eu acho que não vai ter esse problema. Esse é o meu ponto de vista. E pão, para mim, é democrático. Não adianta eu colocar 50, 60, 80 reais o quilo. Não vai vender. E pão é commodities. Eu tenho que ter escala, volume, para eu ganhar. Essa é a minha opinião. Bom, eu acho que tem muitos pães diferentes, feitos de formas diferentes, cada um com seu jeito, com suas bactérias, com seus fungos. E acredito no pão de autor. Eu acho que tem que ter muitas e muitas padarias, uma para cada quadra, e que tenham bons pães, ou pães sendo vendidos. E aí cada um vai buscar o seu pão da vizinhança que mais gosta, né? Eu acredito nisso, eu procuro ouvir, lógico, os clientes, mas não necessariamente me deixar levar pela opinião. A questão hoje que a gente tem muito grande do sem glúten. Eu não fiz pão sem glúten. Não é a minha praia, não é a minha fé. Eu não trabalho com isso porque eu fiz essa escolha. Rogério faz isso e atende esse mercado porque foi uma escolha dele. Enfim, cada um vai fazendo a coisa que acredita. E eu entendo que essa coisa democrática do cliente ir buscar o pão que ele gosta e que esse pão tenha um bom preço, que eu ainda brinco, a gente, entre o pão caro e o pão barato, tem ali, vai de 30 reais o quilo, 15 reais o quilo até 80, tá ok, né? A gente não tá falando... Entre um carro caro e um carro barato, você vai sair de fusca, né? Acaba que a gente não pode escolher sempre o que quer quando fala de outras coisas. Em pão, sim. Em pão dá para fazer uma brincadeira, dá pra gente ir tentar... hoje eu vou comer esse pãozinho, hoje eu vou gastar 5 reais a mais e vou levar esse pão com nozes. Bacana. É uma diferença que fica dentro do bolso para todo mundo testar. Então, acredito que o padeiro deve sim seguir a sua fé, colocar a tua cara, a tua marca, a tua mão na linha que ele faz, e aos clientes de ir buscar e ir bater na porta do padeiro que mais gosta. Mais ou menos repetido, quer dizer, eu acho que o pão adquiriu esse status de um produto que é reconhecido de qualidade. E aí vai ter um aspecto autoral, vai ter um aspecto vários aspectos que vão caracterizar aquele pão que é a sua cara, que é a sua barca, que é a cara da sua padaria, que vai ser a cara da sua clientela e tal. Então eu acho que não tem volta, é um gosto adquirido, que eu tenho me referido aqui, acho que pela terceira vez. O pão, eu falei que eu sou economista. O pão tem uma característica, tem um nome horrível, que é um produto inelástico. E realmente ele tem essa coisa. Você desiste de outras coisas para comprar um pão melhor. Quando você passou a gostar daquele tipo de pão. Ele tem essa característica, com essa crise toda a gente verificou isso. E façam, quem estiver entrando, quem já está, façam um pão bom, que vocês vão vender esse pão, não há a menor dúvida. Eu concordo com a Papola. Eu acho que o pão é o único produto que faz com que o cliente passe em frente de 2, 3, 4 padarias, mas ele vai na sua padaria. Se o seu pão é bom, ele vai na sua padaria para comprar o pão, que é o primeiro alimento do dia.
Eu acho que ele faz esse esforço. O pão, sim, tem como gourmetizar, sim. Então, eu concordo com todos vocês e como nós estamos aqui numa mesa de discussão, que eu queria só fazer uma brincadeira, é assim, o que eu acho bacana do pão é que você tem que fazer você tem que desenvolver a sua receita. Eu acho muito bacana isso daí. E vou fazer uma perguntinha para vocês, que tem muito a ver com isso. Vocês conhecem dupla sertaneja que fez sucesso como banda cover? Então você tem que ter o seu pão. Você vai fazer sucesso com o seu pão. Você não vai fazer sucesso com o meu pão, nem com o pão da Papola, nem com o pão do Johannes. Você vai fazer sucesso com o seu pão doce, com o seu pão de grãos, com o seu pão disso, daquilo. Ela já faz sucesso, ele já faz. Então você tem que fazer o seu pão, tá? Então não tem nenhuma banda de rock cover que faz sucesso. Quem faz sucesso é quem faz a sua música. Então é a minha sugestão para quem está fazendo o pão aí, fazer o seu pão. Na internet nós recebemos algumas perguntas, compilamos essas perguntas que tiveram uma certa frequência. O Anderson Ventura e mais algumas outras pessoas perguntam para vocês o que falta para o Brasil começar a ter essa cultura de pão com fermentação natural. O que falta para o brasileiro? Do meu ponto de vista, falta divulgar e falta fazer. Eu vejo muitas padarias que começam a trabalhar com fermentação natural, acontece aquilo que todo mundo está repetindo aqui, faz uma quantidade, sobra, aí amanhã já não faz mais, aí depois da manhã faz. Então, quando você não cria uma regularidade dentro da sua padaria, dificilmente você fideliza seu consumidor. A fermentação natural é uma tendência nítida, clara, eu enxergo um caminho muito claro para a fermentação natural, porém, eu vejo que as padarias, às vezes, elas desperdiçam essa oportunidade por não acreditar e por não persistir em produzir pães de fermentação natural. Acho que hoje o papel da nossa escola, levar a escola de panificação, está aqui para ensinar os futuros padeiros, os futuros profissionais que estão entrando nesse ramo, ensinar o público a gostar um pouco mais desse pão, que ninguém sabe ainda. É o resgate dos pães que também foram perdidos no tempo, como uma boa cangalha, não sei se alguém conhece, um bom pão sovado, com fermentação natural, com pé de massa. Pão crioulo. Pão crioulo, né? Então, a gente vê que o hábito do brasileiro precisa mudar. Para quê? Para se habituar com esse sabor. Então, a gente tem que plantar uma sementinha, que o Johannes falou. Não deu certo? Vamos testar, vamos tentando. Uma hora vai pegar. Por quê? Porque é complicado. O que a Papola falou também. Colocava no balcão para vender e tinha o cliente tinha o receio de consumir. Hoje não. Hoje consome. Coisa também que acontece com a gente. A gente tem uma broa de milho que é salgada, não é doce. Mas até o cliente entender a proposta dessa broa de milho, demora. A gente sempre fala que é um trabalho de formiguinha. Vai aqui até que o cliente vá, consuma e goste. Essa é a minha opinião. Eu apostaria na não gourmetização. Eu apostaria em produzir pães em cada uma de nossas casas, enfim, de padarias. Com identidade, mas sem gourmetizar. E sem gourmetizar, eu também faria uma coisa assim que é sem rotular. Muitas vezes as pessoas entram na padaria e falam assim, é tudo fermentação natural? Aí eu falo, não, olha aqui, eu tenho pão com esponja, eu tenho pão de massa direta, eu tenho outras coisas, eu faço biga italiana, eu trabalho fermentação natural. Tá, porque então, de repente, se a gente coloca numa panela ali dizendo que só o que é fermentação natural é bom, a gente também cria um nicho, um anti-movimento para a panificação geral. O que eu acho que a gente tem que voltar a falar e falar mais é o do bom pão. E cabe aos padeiros, cabe à indústria que a gente trabalhe com esse rigor, produzindo pães de qualidade. Vamos fazer o pão francês? O que dá para melhorar no pão francês?
A gente sabe um monte de coisa que dá para melhorar. Em tempos, em química que está usando que é desnecessária, a gente pode trabalhar um pão mais natural, no assamento, no corte, na modelagem, na quantidade de água. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, que isso seja geral para a panificação e o fermento natural vai entrar junto. É um movimento de mudança. Eu acho que o primeiro é essa mudança para a gente deixar, para sair do pãozinho francês só, de bem branco, porque ele é bem branquinho, com a casca bem fininha, bem cheia de química, e do pão de forma, que vem com muita química também. Se a gente consegue sair, se a gente consegue que as crianças comam um pão que não é o pão macio, porque, não, dá esse aqui para a criança porque é macio, a criança não gosta de mastigar, não é assim? Dá só bisnaguinha para a criança, porque a criança não... A gente vai começando errado. A gente precisa tentar que a meninada comece a comer. Daqui a 15 anos você vai ter uma geração toda que cresceu comendo. Agora, se a gente ficar protegendo os dentinhos, né, das crianças, dando só a bisnaguinha para comer, ele vai ter que reaprender. Tá? Então, eu acho que não nicho, sem rótulo. Eu acho até que quanto menos falar, melhor. Põe o pão lá, vamos ver se vende. Deixa vender. Fala que é sem açúcar e sem gordura, que todo mundo leva, que funciona melhor. O termo gourmetização só existe no Brasil, é uma bobagem imensa, inacreditável e cafona. Na verdade, o que nós estamos falando é da qualidade dos produtos que nós consumimos. Há uma crescente melhora da qualidade dos produtos que nós consumimos de uma maneira geral. Há também coisa ruim, muita coisa ruim, mas isso é o nosso problema aqui. Aqui nós estamos com chimuro, com apurato, nós estamos falando de coisa de qualidade, coisa boa. Então, a nossa praia é essa. Né? Então, a palavra gourmetização é uma besteira que foi inventada aí pela mídia, etc. Tal, mas que vamos esquecer isso, vamos falar de qualidade. A pergunta dela qual que é? O que falta para que o Brasil comece a ter essa cultura de pães com fermentação natural? Será que não é um preconceito até do dono de padaria? Porque boa colocação. Quando fala em fermentação natural, é um filho, nem o Rollins. É um filho. Primeira coisa, é muito complicado fazer. Você não pode tirar férias porque ele vai morrer, ele está lá na padaria. Você tem que deixar alguém, e alguém com capacidade para fazer. Então aí já começa, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que o problema hoje do pão fermentação natural é mais quebrar o paradigma com o dono de padaria. Eu acho que aí envolve a mão de obra, envolve a estrutura, que nem o Marcos falou, tem uma câmara grande para armazenar. Eu acho que a questão é essa daí, é mais o dono de padaria mesmo. Então, eu não sei se vocês me permitem, eu tenho uma resposta um pouco áspera para essa pergunta. Posso? Eu acho que falta vergonha na cara do monte de dono de padaria, primeiro de começar a fazer Primeiro, o cara não consegue fazer nem um pão francês direito. Segundo, ele não consegue... Hoje ele vende também pão na padaria dele. Ele vende um monte de coisa, vende um monte de porcaria, vende comida, vende almoço, vende janta, vende sopa, vende pizza, vende o diabo, e o pão tá lá. E o pão é uma porcaria. Então, assim, primeiro ele precisa começar a vender um pão decente. Então, você vai em 200 padarias, você parece que tem rodízio de chuchu, é tudo igual. Começa por aí. Então, eu acho que falta vergonha na cara do dono da padaria de começar a fazer um pão decente, de alguns, fazer pão decente. E depois, aí sim, quando ele começou a fazer um pão legal, aí ele tem como fazer ele faz um pão decente e tem um pão a mais para oferecer, que é um pão de fermentação natural, que eu acho que hoje o pão de fermentação natural é um pão complemento. Eu vou levar 3, 4 pãezinhos e eu posso levar mais um pão de fermentação natural. Por quê? Porque ele tem um shelf life maior, eu posso guardar ele. Então, é mais uma forma de você vender o pão. Então, assim, é uma resposta um pouco áspera essa daí. Eu acho que o dono de padaria precisava começar a olhar mais para a padaria. Então, ele não tem padeiro, você entra nas padarias, tá tudo bagunçado, não tem padeiro, não tem confeiteiro, não tem nada, não tem máquina, as maceiras estão ruins, não tem geladeira, não tem processo, principalmente organização. É a minha opinião. Certo.
as outras perguntas, eu vou compilar a pergunta do Josemar Gonçalves, do Ricardo Moraes, falar um pouco, você tocou em validade, né, Marco? E o pessoal na internet está questionando isso. Se a validade de um pão de fermentação natural é diferente da validade de um pão francês, de um outro tipo de pão. Se tem muita diferença de preço, mas nessa questão de quanto que dá para dar um sobrepreço por ser fermentação natural, quanto isso é valorizado, mas principalmente é mais saudável, o consumidor percebe isso, o que dá para comunicar. Na minha opinião, dá para comunicar com certeza, bastando provar, como a Papola disse, dá o pão para provar, quebra o paradigma, sente aquele sabor, sente aquela textura. E como que isso, sem dúvida, você vai levar para casa e vai ter mais dias ali durando aquele pão. Mas você acha, Johannes, que tem um espaço para isso, para explorar mais essa questão da validade de ser maior quando é fermentação natural, que tem um valor diferenciado por ser um processo mais que agrega mais mão de obra, um processo mais trabalhado, de um produto mais valorizado? É o caminho da gente... Sem dúvida nenhuma, agregar valor é que todo comerciante gostaria de botar no seu preço, né? E agregar valor com processos, se você for bem inteligente, você consegue racionar os processos e o pão que você vendia R$14, você pode vender 16, R$2 a mais com os mesmos ingredientes, ou às vezes até tirando ingrediente, né, como um melhorador, alguma coisa assim, talvez seria muito interessante e lucrativo para o padeiro. A questão e claro, toda essa mão de obra que demanda, não mão de obra, mas conhecimento, diria mais, da fermentação natural, com certeza ele tem seu valor e esse valor é percebido pelo consumidor. O mais importante é isso, porque não adianta eu falar que o meu preço é esse e você que se vira para comprar. É importante que o consumidor final perceba o valor que você está adicionando dentro do seu produto. Quanto à validade do produto, os pães de fermentação natural, eles foram feitos para consumir no dia, né? Aí, é claro que se você pega um pão de fermentação natural e compra hoje, agora, na hora do almoço, e amanhã você dá uma esquentada em casa, a regeneração dele é muito melhor do que se fosse com pão francês. Mas, do meu ponto de vista, o pão crocante ainda é um pão pro dia. Se o pão de fermentação natural é um pão para ser consumido, né, como o Marco fala, o mais quentinho possível. É claro que o sabor dele talvez não esteja tão arredondado ainda, mas não é um pão para ser consumido daqui a 3 dias ou para se vender durante 2 dias na padaria. Então, se você regenera ele no dia seguinte, o consumidor final ele tem a percepção muito maior de frescor de que se ele comprasse um pão sem fermentação natural. Bom, não tem como comparar pão francês com pão com fermentação natural. Quando o Johannes comentou isso, eu já escutei o termo, eu vou ressuscitar o pão. Vocês mataram o pão e nem como é que vai ressuscitar? E o pão, tanto o pão francês, que a vida útil dele é 2 horas, então a gente não tem como tirar. As características do pão francês é muito curta. Existe a BNT para isso. É o único pão que tem. Agora, a gente está falando de uma massa, a gente sempre fala casca grossa, não é isso? E aí a gente fala assim, quanto tempo vai durar? Vai durar 7 dias crocante? Desculpa, meu amigo, aí é conto de carochinha, né, meu? Desculpa também ser desse jeito, mas a realidade é essa. O consumo do pão é imediato. Não dá para falar, vai ficar crocante 7, 10 dias. Desculpa, não, vai perder umidade. Assim que sai do forno, ele começa a perder essa umidade. E começa a perder as características. Então, o consumo também, concordo com o Johannes, é imediato. Não é, eu vou consumir daqui 3, 4 dias, vai ficar a mesma coisa. Não vai. Mesma coisa não fica, mas ele aguenta. Um pão com fermentação natural, se eu deixar ele em casa, eu compro um pão de meio quilo, eu deixo ele em casa bem embalado no saco, eu costumo fazer, eu vou tirando fatia e ponho na torradeira, não para torrar, mas só para regenerar.
O pão francês vai, se não tiver antimofo, ele mofa. Se tiver antimofo, você vai comer antimofo. Então, né, é bem diferente. No pão da fermentação natural, ele não vai mofar pela propriedade dele natural mesmo da acidez do fermento natural. Ele não vai deixar mofar, ele vai querer ressecar. E aí a briga, como o Rogério falou, saiu do forno, começou a ressecar, é a nossa briga para não deixar ele ressecar. Então embala no saco de papel, embala naquele velho bom saco de pão, mas sim, dura muito mais do que o pão francês. Eu vou só complementar. Ele fez 2 perguntas. Depois ele pergunta se o preço do sobrepreço. Isso. Quanto que se pode cobrar Então, mais por... O quanto é difícil medir, mas já estamos discutindo aqui desde o começo. O pão com fermentação natural, ele tem os seus limites de produção, seu processo é bem diferente, então é natural que ele custe. É um pão mais trabalhado. Um pão mais trabalhado. Porque eles usam como referência o quilo do pão francês. É natural, pelo trabalho, pelo processo. É natural que seja mais caro mesmo. Tá certo. Uma coisa bacana do pão de fermentação natural é que, como a Papola faz, como eu faço também, colocar grãos no pão. Você aumenta o valor agregado dele. Você pode fazer... mais nutritivo. Fica mais nutritivo. Mais saboroso. Mais saboroso. Você pode fazer um pão de milho também, um pão de fubá. Você pode fazer um pão de centeio, que também tem um valor maior agregado. Outra coisa que você pode fazer um pão de calabresa. Você pode fazer um pão de calabresa com queijo. Você pode usar uma calabresa italiana com queijo brie dentro do pão e vender o pão pelo preço que você tem que vender. Mas assim, eu sou contra esfaquear o cliente. Eu acho que você tem que vender pelo preço maior, mais justo. Um preço justo. Você tem um trabalho em cima. Você cuida de um fermento com uma criança, você tem um trabalho maior, você faz na mão, você não tem máquina. Então assim, eu acho que tem que vender um pouquinho mais caro, mas nada de coisa do outro mundo. Vocês acham que, em termos de saudabilidade, o pão de fermentação natural já é percebido como um pão mais saudável? Isso é uma mensagem clara, precisa ser trabalhada? Eu acho, na minha experiência, o que a gente vê, às vezes o cliente leva aquele pão, ele fala, primeira vez que vai levar, ou está começando a querer se enamorar com a pão de fermentação natural. Ah, mas é muito grande. Não, mas leva metade, eu corto metade. Tá, uma pessoa leva metade e acaba levando. Ela vai perceber, por mais que eu fale, não adianta falar, ela vai perceber a vantagem na digestão, ela vai perceber a vantagem porque não vai se sentir pesada. Nossa, antes eu comi como se não tivesse comido, porque fiquei saciada, mas não pesou, não estufou, não fermentou. Então, é um assunto da pessoa com o pão. Ela vai comer e ela vai entender, comendo e digerindo aquele pão, ela vai entender o benefício, que eu acho que o grande trunfo é esse. E o que a gente não percebe, o grande trunfo, é na questão de nutrientes. Isso a gente não vê, não é uma coisa que seja claramente percebida, mas esse da digestão é claramente percebido e a pessoa nota. Ela consegue, até gente que não comia pão à noite, come pão à noite porque sabe que não vai ficar estufado, come e fica numa boa. Existem eu já ouvi falar assim que a acidez ele proporciona uma melhor absorção de alguns alguns, facilita a digestão. Isso, a questão de ter acidez, ela produz a fermentação natural, os ácidos presentes na fermentação natural e fitoesteróis que são presentes. Ela melhora a biodisponibilidade de uma série de nutrientes, então você tem uma maior absorção desses nutrientes. Exatamente. Essa questão da digestibilidade está diretamente relacionada a um pão mais leve, mais fácil de ser digerido e da mesma forma, por ser mais fácil de ser digerido, você também consegue absorver mais os nutrientes. Eu acho que a gente precisava fazer um trabalho com as nutricionistas, assim, informar se esse é mais um valor que o pão tem, porque eu acredito que a maioria das pessoas que são consumidoras de pão
com fermentação natural, elas estão pelo sabor, pela crocância, né? E se ele tem esse benefício a mais, está aí mais uma coisa que a gente podia trabalhar em cima para tentar explorar e inserir um pão desse no cardápio do dia a dia de qualquer brasileiro, né? A leveza e a digestibilidade, sem dúvida alguma, eu acho que é um valor nutricional mais reconhecido para quem consome constantemente um produto de fermento natural, e principalmente dos pães mais elaborados não ter aquele sabor de fermento, né, mal resolvido, aquele alcoólico, aquilo que fica dando azia depois que a gente come e tudo mais. Marco? Eu tenho uma placa, tem uma seção de pães, eu tenho uma placa explicando o porquê, o que é a fermentação natural. Ótimo. Fica aí insight. Eu queria abrir para a plateia uma pergunta. Pois não, seu Francisco. Boa noite. A minha pergunta essas farinhas ultra caras, tipo Spelta, Einhorn, essas que estão vindo aí como ancestrais, elas têm espaço hoje comercialmente ou elas só vão aparecer mesmo em eventos e assim por diante? Como é que funciona isso? Eu posso responder essa pergunta porque eu tenho uma experiência sobre esses cereais ancestrais, né, que tem sido o Einhorn e o Spelta. O Spelta na Europa é uma realidade, ele é usado até para bolo, né, eles são introduzidos em vários outros, não só esses que você mencionou, mas outros tantos são. A dificuldade maior é quando eles chegam aqui no Brasil, o valor deles se torna tão alto que é difícil. E às vezes o percentual que você coloca dentro para falar de meu pão tem Spelta, mas tem, sei lá, quanto? 10%, 3%. Então, assim, talvez a gente acaba falando que o pão é um pão de Spelta, mas tem 3%, é muito pouco, né? Talvez a gente mais ou menos esteja enganando até o consumidor. Então, na Europa é uma realidade, e é um valor, é uma quantidade maior de Spelta que se coloca, e aí sim existe um consumo grande, uma tendência grande para isso, as pessoas pagam por isso porque tem alguns nutrientes a mais e tem um apelo também todo saudável para esse tipo de pão também. Só colocando a questão da porcentagem, a portaria da Anvisa que dita para o pão chamar de Spelta, o pão chamar de leite, o pão chamar pão de ovos, são 6% sobre o peso da farinha, no mínimo, para a gente poder chamar aquele pão de alguma coisa. Então, um cheirinho de Spelta não vai tornar o pão de Spelta, que fique claro. E a questão... Semi. Isso, semi-espelta. E existe também a discussão sobre chamar de integral ou não. Hoje a gente tem, como boas práticas recomendada pela Anvisa, 51% de farinha integral para se chamar um pão integral. Bom, mas aí vai fazer a pergunta, o que é farinha integral? Isso. Vamos começar daí, porque aí tem muito gato nessa turma. Sim, vai abrir uma consulta pública sobre o que é essa farinha integral e toda a polêmica, reconstituída, moída 100% e tudo. Então eu acho que a gente precisa ficar atento aí que esse segundo semestre vai ter uma mudança de cenário, a consulta pública vai ser aberta e todo mundo vai poder participar. E a inclusão dessas farinhas todas, centeio, espelta, ou mesmo farinha de trigo integral, vai ser discutida e talvez tenhamos um novo padrão de identidade e qualidade, como foi feito com os panetones, que era fermentação de fermento biológico, fazia esponja, um método indireto, e falava que era fermentação natural e não era. Até que teve um momento no mercado que se discutiu isso e falou, não, vamos fazer uma harmonização disso, e para chamar panetone de fermentação natural, efetivamente vai ter que ter fermento natural, massa madre adicionada. Então, essa questão dos... Só para fazer o gancho aqui da farinha, só para completar lá, eu sonho com o dia que elas não serão chamadas farinhas caras, serão simplesmente farinhas de grãos ancestrais. A gente tem um problema sério de moinho no Brasil, é um fato. A gente é um segmento que ficou para trás, não se atualizou, e com isso os agricultores deixaram o pouco que a gente poderia ter, vai ficando cada vez mais para trás, muito trigo importado, enfim. É um assunto.
Se são melhores as farinhas importadas, A gente podia alguém fazer tem uma alguma mesa dúvida, redonda né? só sobre isso. Só sobre né? farinhas. Só sobre a gente ia falar. farinhas. Mas na esperança de que a gente tenha tudo isso e muito mais aqui, local, para que a gente tenha coisa boa. Não precisa ser caro, né? Investimento na indústria. Uma estabilidade no país já seria bom, né? Celi? Posso falar? Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês e aprendendo. Eu gostaria de saber qual é a dificuldade de se fazer a fermentação natural com a farinha nacional, de se trabalhar com essa farinha nacional. Nenhuma. Eu estou com o microfone, eu embalo. Eu acho que tem, como tudo é processo. É mais fácil, a farinha é melhor quando vem de fora? É. Vamos ser bem claro. Tem farinhas ótimas. Mas também não é campeonato de hidratação, Roberto. Também tem uma coisa que às vezes a gente fica lá, tem que dar 80%, vai, põe mais água, vamos lá, 80%. Não precisa. Às vezes a gente se resolve com uma boa hidratação, trabalhando com uma boa autólise. Eu trabalho com farinha nacional. Orgulho do meu moinho estar ali bem pertinho de mim. Outro não está tão perto, mas eu tenho outro moinho aqui que vende um pouco mais longe. Eu quero isso e quero que tenha outros moinhos assim. Então, se é difícil, sim, te demanda um pouco mais de processo, de tempo, de cuidado, olho no batimento. Ela não tem um pico de estabilidade que você vai poder errar na maceira. Não pode errar. Você tem que ter padeiro mais perto, mais bem treinado, e a gente vai ter que trabalhar mais justo, menos automático, vamos dizer. Então, vai alterar, tem hora que dá diferença de hidratação, mas é possível. Yes, we can. Yes, we can. Eu só faço com farinha nacional. Na minha escola, a gente só trabalha com farinha nacional e ensina o aluno a trabalhar com farinha nacional. Marcos também está perto da gente também. Está longe, mas está perto. Está longe, mas está perto. Mas a gente ensina o aluno a trabalhar com trigo, o moinho nacional. Agora, não dá hoje para fechar as contas. Acho que Marcos... Não fecha. Não fecha a não conta. Fecha, não fecha. Papola também não fecha a não conta. fecha. Ninguém acha que fecha a conta. Lá na Barão Secap também não fecha a conta. Porque hoje a gente consome... pega um trigo hoje, sei lá eu... R$2, R$3, não dá para fechar conta a 15, 18, 20 reais. Eu quero então a gente ensina a trabalhar com trigo, usando técnicas. Usando técnicas a gente consegue transformar. A gente não precisa dar anos a isso, mas quando eu comecei com panificação, sequer a gente escolhia mais de 30 anos, hein? A gente sequer escolhia a farinha. Era a que tinha. Quem era a que tinha? Porque o governo importava. E quando tinha, o governo importava esse trigo e os moinhos se viravam. E o bom padeiro continua sendo aquele que faz pão com o que tem na mão. Eu fiz uma vez eu fiz um curso com um padeiro francês e eu brinquei com ele. Ele foi até meio estúpido comigo. E eu falei para ele que... pô, aí na França é fácil, aqui na França é fácil fazer com as farinhas que tem aqui. Ele falou, o bom padeiro faz pão com qualquer farinha. Isso. Eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma que fermentação natural só dá certo com matéria-prima importada, com farinha importada. Tá? Eu acho que faz parte aí dessa. Não é uma competição de água, não é uma competição qual pão sobrevive a uma longa fermentação maior. Eu acho que tem tecnologia para isso, para trabalhar sabor, tem processo e tudo mais. Há alguns anos, na Puratos, foi feita uma pergunta para o Comitê Executivo Global de qual seria o futuro dos pães. Reuniu todo mundo lá na Bélgica, os principais gestores globais, e ficaram perguntando, se questionando lá, trancaram todo mundo na sala e falou, gente, qual que é o futuro da panificação? A Puratos começou com panificação, são 3 áreas, panificação, confeitaria e chocolate. E a panificação sempre teve um papel protagonista dentro da empresa. E ninguém conseguiu responder isso. Eram tantos insights, mas ninguém conseguia concluir de uma forma objetiva, assertiva, de qual seria o futuro da panificação.
pediram ajuda aos universitários. Pediram auxílio a uma pessoa que estudava comportamento de consumidor, mercado, enfim, tudo isso. E essa pessoa resumiu o futuro do pão. O futuro do pão está no seu passado. É justamente esse resgate do sabor, o resgate de todos esses pães que foram se perdendo aí ao longo do tempo, em nome de produzir tudo muito rápido, muito atropelado. A gente está no mundo real, sim, né? A gente está com um negócio, enfim, existe, não é romântico, como a Papola disse, vou produzir meu pãozinho, mas tem tecnologia, tem muito conhecimento técnico, tem processo, há muito que se explorar. O Shimura faz um trabalho aí de ensinar essa padeirada chegando e tudo mais, cada um no seu segmento, com o seu foco. E é isso, gente. É o passado sendo resgatado. Esse é o nosso desafio agora, que eu acho que já é realidade para a gente aqui no Brasil, e sem dúvida nenhuma para o futuro. Eu queria falar que o link com o vídeo vai ficar disponível na internet. E aí, quem perdeu, só pegou essa transmissão já começando, vai poder rever e acompanhar tudo isso. Queria agradecer a todo mundo, foi um prazer. Como eu disse, um dia muito especial para mim, acho que para todo mundo que está aqui. E só posso aplaudir.